Olá, tudo bom com vocês? Então, vamos a mais uma aulinha aqui da nossa disciplina Português 1A, Língua Portuguesa 1A. Vamos falar sobre estilos de época. Vamos lá? Então, as transformações ocorridas na literatura no decorrer do tempo são objeto de estudo no que se chama história da literatura. Da mesma forma que a história humana, a história da literatura, também é organizada em eras e períodos e também acompanha as transformações históricas, sociais e culturais da humanidade. Cada período da literatura é chamado de movimento literário, estilo de época ou estética literária. Embora os livros que tratam de história da literatura apresentem as estéticas literárias demarcadas por períodos, autores, obras e datas, as fronteiras entre elas não são estanques. É natural que um autor de uma época leia autores de épocas passadas e seja por eles influenciado. Também é natural que um autor que viva em um momento de transição apresente uma produção de elementos da estética literária anterior, ainda presente, e da estética posterior, ainda em formação. Mais importante do que saber situar um autor ou uma obra na linha do tempo é ser capaz de ler o texto literário e compreendê-lo, isto é, conseguir relacionar as ideias principais apresentadas por ele com o modo de pensar e sentir o mundo, experimentado pelo ser humano da época. Apresentamos a seguir agora um quadro com a periodização da literatura brasileira, para servir de referência em casos de necessidade de consulta, como os primeiros textos escritos no Brasil datam do século XVI e foram influenciados pela literatura portuguesa. Apresentamos também um quadro com a produção literária medieval portuguesa. Então, o quadro está assim, que eu vou mostrar para vocês. Trovadorismo, primeira época, século XII a século XIV. Do lado direito, humanismo, segunda época, século XV a início do século XVI. Então nós temos aqui literatura no Brasil. Quinhentismo, século XIV, realismo, naturalismo e parnasianismo, segunda metade do século XIX. Barroco, século XVII. Simbolismo, final do século XIX. Arcadismo, século XVIII. Pré-modernismo e modernismo, início do século XX até a década de 1940. E o romantismo, que é do século XIX, contemporaneidade, de 1950 até os dias atuais. Perfeito? Quadrinho daqui, acho que eu posso mostrar. Tá? Aqui, ó. Tá o quadro. Se visualizarem bem. Perfeito? Vamos aqui no arquivo, que são umas pequenas informações. Não há um único conceito de literatura. Vista por alguns estudiosos como recriação da realidade, a literatura conduz o interlocutor a um mundo ficcional, por meio do uso de diferentes recursos e técnicas, como sonoridade, ritmo, imagens, personagens e etc. A literatura tem desempenho historicamente diferente, papéis na sociedade, entre eles o de permitir a fruição estética, promover a reflexão crítica e filosófica acerca do mundo, denunciar os problemas sociais, ser fonte de informação e comunicação, possibilitar
a interação entre as pessoas e sensibilizá-las. A história da literatura acompanha as transformações históricas, sociais, culturais e artísticas da sociedade humana. Os estudos literários organizam a história da literatura em períodos e fases com fins didáticos. Entre as fases ou estilos de época da literatura, não há fronteiras rígidas. Feito? Essa aulinha é curtinha, mas ela vem complementar todo o nosso início de estudo, né? Vocês voltam, que é muito importante voltar à primeira aula e passo a passo, fazer anotações, para chegar ao que nós estamos tentando passar para vocês. Certo? Na próxima aula nós vamos falar no que é língua e linguagem. Feito? Então, vocês dê o joinha, compartilhem nosso vídeo, aperte o sininho para receber as novas aulas, porque isso ajuda o nosso canal. Nossos cursos são gratuitos, não tem valor nenhum aqui cobrado, nem nada. Nosso canal segue normal e isso ajuda a divulgar o nosso trabalho. Tá bom? Então, até a próxima aula.